Amém? Como a Joyce falou, nós estamos falando sobre um tema, é uma série de pregações sobre virando a página. Quem escutou, ouviu, esteve aqui no culto domingo passado, viu o pastor Luiz pregando? Quem esteve aqui? Se você não viu, procura lá no YouTube, já está lá disponível a palavra. É uma palavra que vai mexer bastante com você. E eu quero continuar essa série nessa noite. E eu quero falar especificamente sobre virando a página da murmuração para a gratidão. Então, para você acordar aí no seu lugar, né, e eu ver que você continua vivo, mesmo por trás das máscaras, eu quero que você faça assim comigo. Virando a página. Mais forte, vamos lá, todo mundo acorda. Virando a página. É isso aí, faz para qualquer lado. Normalmente a gente vira a página para esse lado, né? Mas daí o espelho a gente vira para o lado errado. Mas nós queremos falar, eu quero falar com você, dividir um pouco do que a palavra de Deus nos instrui sobre esse tema, né? Que é virando a página da murmuração e para gratidão. Quem já ouviu uma frase que ela é inclusive atribuída a Albert Einstein, a gente não sabe se foi ele mesmo que disse, mas que diz assim: loucura é querer resultado diferente fazendo tudo exatamente igual. Quem já viu essa frase alguma vez? Então, se você tem lá redes sociais, LinkedIn, Instagram, Facebook eu não tenho, mas geralmente as pessoas colocam frases assim, né? Frases como essa, mas de fato é uma loucura mesmo, a gente querer ter coisas ou resultados diferentes, conseguir coisas diferentes fazendo da mesma forma as coisas. E a gente pode até pensar que Einstein ele foi inspirado, né, pela aquele texto de Romanos que fala que está aqui em Romanos 12:2, que diz: mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, todos nós, né, inclusive o pastor que está aqui falando hoje, né, num determinado tempo da nossa vida, nós precisamos encarar uma mudança de mentalidade, uma mudança de perspectiva, a fim de experimentar tudo que Deus tem para a nossa vida. Quem quer experimentar tudo que Deus tem para a sua vida? Amém? Eu quero que você, nessa noite, você abra o seu coração no seu lugar e que você possa receber a palavra de Deus, não como um homem aqui falando para você, mas recebe aquilo que o Espírito Santo vai traduzir para você dessa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Então abre sua mão assim como um símbolo do seu coração aberto. Deus, nós te louvamos, Senhor Deus, pela sua casa, nós te louvamos pela sua palavra, Deus. Obrigado, Deus, porque nós podemos estar aqui reunidos, Pai, com saúde, Deus, e nós podemos mesmo, Pai, receber nessa noite, Deus, tudo que o Senhor tem para nos falar, Deus. Nós queremos receber, Senhor, do Senhor, Deus, aquilo que o Senhor tem separado para cada um de nós nessa noite, que o nosso coração seja um solo, uma terra fértil, Deus, que a sua palavra produza fruto, em nome de Jesus, amém. Queridos, o significado da palavra murmurar é sussurrar, dizer algo em voz baixa, ou apenas interiormente. Mas normalmente a murmuração, e a gente sabe disso, ela vem carregada de insatisfação, ela vem carregada de lamentação, né? Nós podemos então dizer que a murmuração é uma linguagem do descontentamento. Quem lembra daquele desenho que tinha, era uma hiena que ficava, ó céus, ó vida, ó azar. Você lembra disso? Se você lembra, você está com a identidade amarela, né? Igual a minha. Então, isso é murmuração, é o ato de falar baixinho ali, ficar reclamando, ficar, nada tá bom, ficar o tempo inteiro remendando. Isso é murmuração, é uma linguagem de descontentamento. Já a gratidão, querido, o significado da palavra gratidão é ser grato, é ser agradecido. E essa palavra, ela deriva de uma outra palavra que é gratia, que ela significa graça.
né? Podemos dizer então que gratidão é a condição espiritual de alguém governado pelo poder da graça de Deus, alguém que reconhece a Deus, reconhece Ele em todos os seus caminhos. O murmurador, querido, ele reclama de tudo. O murmurador, quando está sol, reclama que está sol. Está muito sol, está quente. Quando está frio, está frio. Quando chove, está chovendo. A gente se identifica, né? Quando está com fome, estou com fome. Aí depois que come, comi demais. A comida tinha muita gordura. E continua reclamando. Quando está em casa, ninguém me chama para sair. O adulto já até agradece, né? Senhor, obrigado, que ninguém me chama para sair. Mas o jovem, quantos são jovens aqui? Olha, bastante gente igual eu se reconhecendo como jovem. Ninguém me liga para sair, não tem nenhum convite para essa sexta-feira à noite. Aí sai de casa e fala, não devia ter vindo. Que porcaria, devia ter ficado no sofá, estava tão gostoso. Né? Por murmurador, querido, nada está bom. E é fácil quando a gente fala assim, a gente olhar para o lado e falar, já sei de quem o pastor estava falando. Já sei de quem o pastor estava falando. Já consigo até sentir, identificar quem é. Mas na verdade a pergunta para mim e para você nessa noite é, será que nós não estamos sendo esse tipo de pessoa? Então é fácil a gente olhar para o lado, mas nessa noite o Espírito Santo vai levar a gente a olhar dentro da gente, para cada um de nós. Amém? O problema, querido, da murmuração é que por trás dela existe uma pessoa triste. E a tristeza, ela é uma emoção tóxica. Ela adoece quem carrega ela e ela contamina quem está próximo. Algumas pessoas perdem a alegria como consequência da criação, do lar que ela viveu quando era pequena. Muitas crianças viveram num lar debaixo de abuso, debaixo de violência. Cresceram num lar que não tinham afeto, não receberam amor suficiente e por isso perdem a alegria. Outros perdem a alegria pelas escolhas que fazem na vida, pelos caminhos que trilham, assumem mais responsabilidade do que podem, obrigação excessiva, carga de trabalho pesada demais. A exaustão, o esgotamento, a frustração, elas podem minar a nossa alegria e levar a gente a um quadro de murmuração. E a gente vira um murmurador, uma pessoa que reclama o tempo todo. Outros também, queridos, perdem a alegria por falta de perspectiva. A pessoa já não faz mais planos, ela já não sonha mais, ela nivela por baixo a vida dela. Falou, deixa a vida me levar, não posso cantar aqui. E fica preso, querido, na mesma página por anos. Hoje de manhã eu disse, vou repetir, quem é da minha época escutava disco. E lembra quando o disco estava riscado? Então se você não sabe o que é isso, você não tem 40. Mas quando a gente era, parece louco explicar isso, né? Quando a gente era criança e o disco riscava, ele ficava tocando a mesma faixa, a mesma frase. E pessoas vivem assim a vida toda, muito tempo, reclamando das coisas que estão acontecendo da vida, do casamento, do emprego, da saúde. E se tornam pessoas insatisfeitas com tudo, nada consegue agradar. Você já conversou com alguém insatisfeito? Mesmo que seja na frente do espelho? Queridos, a palavra de Deus diz em Filipenses 2,14: fazei todas as coisas sem murmurações e sem contendas. O mesmo Paulo escreve aqui em 1 Tessalonicenses 5,18, assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Deem graças em todas as circunstâncias.
Vamos olhar aqui que Paulo não está falando assim: se você acordou hoje feliz, dê graça. Se está tudo bem na sua vida, dê graça. Se aqui dentro do prédio da igreja está o ar-condicionado ligado, está friozinho, dê graça. Ele não diz isso. Ele não diz que é uma escolha. Ele diz que é um mandamento. Deem graças em todas as situações. Deem graças em todas as circunstâncias. E a pergunta para a gente nessa noite é se nós temos sido gratos a Deus em todas as áreas da nossa vida. Se nós temos sido gratos a Deus em todas as circunstâncias. Queridos, eu não estou... vocês já perceberam que eu não tenho porte físico de herói, certo? Só se for um herói fora de forma, um herói, super-herói, né? E também tampouco sou um super-homem, né? Então, até vou abrir um parênteses aqui. Terminou o culto, de manhã uma pessoa me procurou e falou: olha, pastor, eu preciso falar com você. Eu falei: puxa, de repente Deus tocou algo no coração dele nessa manhã. Ele falou: ó, o senhor me ofendeu uma vez. Eu falei: ô Jesus. E eu fiquei muito chateado com o que você me falou. E é uma situação que aconteceu fora da igreja, num negócio que a gente estava fazendo. E ele falou assim: ó, mas Deus tem me curado de várias coisas. Foi um negócio banal. E eu percebo que um pastor, um líder, ele não é um super-herói, é um homem comum e ele tem suas falhas. Então, foi muito bom aquilo para mim. Eu falei: puxa, que bom que você me disse, querido. Eu nem lembrava dessa situação. Sabe quando você reage a uma situação e você fala o que talvez não precisa falar, ou fala num tom que ofende as outras pessoas? Por que eu estou dizendo isso? Estou falando isso porque eu, como você, estou vendo aqui o que a Bíblia diz, e eu também preciso aplicar isso na minha vida. Como você, eu tenho minhas limitações. Então eu não estou falando aqui de uma postura que você precisa ter e eu não preciso ter, ou que eu já tenho e você que está me ouvindo não tem. Amém? Queridos, não é uma sugestão. A pergunta para nós é: temos sido gratos a Deus, temos sido agradecidos a Deus em todas as áreas da nossa vida? Nós queremos, queridos, em 2022, quantos perceberam que nós como igreja, nós estamos caminhando para algo novo? Nós temos declarado sobre 2022 céus abertos. Quantos percebem? Quantos percebem ver pelas notícias ou pelos avisos da igreja que a igreja está avançando? Amém? Quantos estiveram aqui no domingo passado, o pastor Luiz falou: ó, esse ano a comunidade vai completar 40 anos. 40 anos, querido. Eu creio que nós vamos viver algo novo de Deus. Amém? Mas para isso nós precisamos virar a página. Nós precisamos virar a página nessa noite, da murmuração para a gratidão. Se nós queremos aprofundar no conhecimento da vontade de Deus para a nossa vida, se nós queremos cooperar então com o que Deus está fazendo na terra, com o avanço de Deus, nós precisamos mudar a nossa linguagem. Nós precisamos trocar as palavras de murmuração por palavras de gratidão. E sabe por quê, querido? A primeira coisa que eu queria que você se atentasse é que a murmuração, ela gera uma amnésia espiritual, e a gratidão leva a uma lembrança de adoração. Então, grave isso: a murmuração leva a uma amnésia espiritual. Vamos ler aqui juntos, Êxodo 14, de 10 a 16, fala assim. Pausa para a água. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados clamavam ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Olha essa frase: antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento do Senhor, que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão
os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, então somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, erga sua vara, estenda sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Quem já leu esse texto na Bíblia? Todos nós já lemos esse texto, todos nós sabemos do contexto. Então, o povo de Deus era escravo no Egito há 400 anos. 400 anos, imagina, você nasceu, não tinha ninguém com 400 anos, eu acredito, né? Você já nasceu escravo, e você estava ali fazendo o trabalho forçado, debaixo de um jugo pesado, e aí Deus vem, e com mão forte liberta aquele povo da escravidão. E a gente sabe o que aconteceu, não sabemos pela história, né? Deus enviou pragas através de Moisés, mostrou o poder dele, até que Faraó então liberou o povo. Aquele povo então, eles tinham acabado de ser liberados de anos de escravidão, dos pais, dos avós, né? E eles estavam indo para um lugar que Deus tinha prometido para os antepassados deles. E na primeira dificuldade que eles tiveram, o que eles fizeram? Eles falaram: era melhor a gente ter morrido lá. E eles esqueceram daquilo que Deus tinha prometido. Eles esqueceram que eles estavam indo para uma terra de promessa, a terra que Deus tinha prometido para eles. Eles tinham esquecido do Deus poderoso que eles serviam, que mostrou o seu poder dias atrás, para que Faraó libertasse eles. E a pergunta é: quantas vezes nós não temos esses lapsos de memória? Quantas vezes, querido, num vale, numa dificuldade, numa tribulação, como é o nome do... A minha mulher me olha, o Eros. O Eros falou aqui, deu o testemunho hoje de manhã e hoje à noite também. Fizeram um empréstimo no nome dele. Como isso? Parece maluco, né? Como que o banco dá dinheiro para o outro no seu nome? Mas diante de uma situação, de uma adversidade, quantas vezes a gente se esquece do Deus que a gente serve? A gente esquece de onde Jesus nos tirou, quem a gente era sem Jesus. E a gente dá início então à murmuração. Queridos, a frase típica do murmurador é: Deus se esqueceu de mim. Quando na verdade quem esquece de Deus é quem murmura. Concorda comigo? Porque Deus não mudou. Quem se esqueceu de Deus, quem se esqueceu do caráter de Deus, quem se esqueceu do Deus que serve, é quem está murmurando. Porque a palavra de Deus diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. Amém? Então o murmurador que esquece de Deus, o murmurador, quando olha a sua realidade, foca na sua realidade, esquece do Deus que ele serve, esquece da verdade que é a verdade de Deus, da palavra de Deus, aquilo que Deus prometeu. E isso que é errado da murmuração, querido. A murmuração faz a gente esquecer daquilo que a gente não pode esquecer, faz a gente esquecer daquilo que deve ser lembrado, e faz a gente focar no pior das coisas. Quem já se pegou assim? Não precisa levantar sua mão. Eu também não vou reconhecer você sem máscara, mas eu levanto a minha. Eu já me peguei nessa situação, olhando o pior das coisas. Certa vez eu escutei uma frase, quando eu era mais jovem, que falava que a verdade é superior à realidade. Quantos já ouviram isso? Se você ouviu, levanta sua mão. Olha, já quem foi jovem comigo, provavelmente. A verdade é superior à realidade. Ela não anula a realidade, mas ela é superior à realidade, né? Quando esses egípcios focaram na realidade deles, vamos pensar, o que está acontecendo? Eles tinham saído do Egito, eles chegaram no deserto, e eles estavam sendo perseguidos. Não é isso que a palavra diz?
Tinha um exército todo vindo atrás deles. E o que o exército todo estava fazendo atrás deles? Queriam matar eles ou levar eles de volta para serem escravos. Essa é a realidade. Mas qual a verdade que eles não podiam esquecer? Que era, eles serviam um Deus poderoso. Amém? Que tinha prometido uma terra para eles. Que tinha prometido que ia livrar eles da escravidão. E eles se esqueceram. E eles começaram a murmurar. E a Bíblia diz que toda aquela geração morreu no deserto. Eu não sei você, mas eu não quero morrer no deserto, querido. Veja a advertência que Jesus, o Senhor, na verdade, faz na sua palavra, aqui em 1 Coríntios 10, de 10 a 12, falando sobre esse povo, nessa situação. E não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre que tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julgar está firme, cuide para que não caia. Então, queridos, esse primeiro ponto, a murmuração, ela gera uma amnésia espiritual. E a gratidão leva a uma lembrança de adoração. A segunda coisa, porque nós precisamos mudar então a nossa linguagem de palavras de murmuração para palavras de gratidão, é que a murmuração é contagiosa, mas a gratidão é contagiante. Escute, a murmuração é contagiosa, mas a gratidão é contagiante. Êxodo 16, um pouco para frente da história, Êxodo 16, de 1 a 3, fala assim: toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão e disseram: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá sentávamos ao redor das panelas de carne, comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a esse deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Em outra versão da Bíblia diz: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Queridos, murmuração é um mal que rapidamente se espalha. Quem já percebeu? É como tacar fogo no mato. Quem já viu o mato pegar fogo? Uma fagulha vai alastrando. Sempre tem início com uma pessoa. A contaminação sai de uma pessoa ou parte de uma pessoa e vai contaminando todos os que estão do lado. Quando de repente está todo mundo contagiado, contaminado. A ferramenta deles é a língua. E a Bíblia diz que a palavra inútil. Em Mateus 12, 36, 37, Jesus nos exorta dizendo: mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras serão absorvidos e por suas palavras serão condenados. Queridos, da mesma forma que a murmuração contamina, a gratidão contagia. Repita comigo: a gratidão contagia. Quem lembra da história de Paulo e Silas na prisão? Lembra dessa história? Está lá em Atos. Eu vou ler aqui para vocês. Atos 16, de 23 a 26, fala assim: depois de serem severamente açoitados. Açoitados levaram uma bela surra. Eu lembrei do pastor Tomás. O pastor Tomás às vezes falava assim: quem quer levar uma surra, diga amém. Fazia as brincadeiras. Não vamos falar amém. Mas depois de serem, voltando, né? Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, lançou eles no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados
E imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Olha que história. 2 homens, querido, que levaram uma surra daquelas, foram levados para a prisão. Além de serem colocados na prisão, ficaram presos, amarrados, com os pés amarrados. Mas eles começaram a louvar a Deus. Com o coração grato, eles começaram a louvar a Deus. Louvar a Deus nada mais é do que agradecer a Deus, elogiar a Deus pelas suas características. E de repente um começa a contagiar o outro. E aquelas correntes, a Bíblia diz, se rompem. Aquele ambiente, ele muda completamente. Esse é o poder do louvor. Ele muda o ambiente. Amém? Queridos, de novo, para a nossa ilustração de realidade e verdade. Qual era a realidade desses homens? No mínimo, eles estavam doloridos. Concorda? Então, acho que nenhum de nós apanhou já. Eu apanhei do meu pai. Às vezes levei uns socos na escola também. Na época que era mais raiz, né? Hoje é diferente, queridos. Não vou pregar sobre hoje. Mas levar uma cintada dói. Mas vamos trazer para a nossa realidade. Você está fora de forma e você resolve correr 5 quilômetros. Ou você está fora de forma e os homens resolvem jogar um jogo de futebol. Ou a mulher fala, quer saber? Hoje eu vou entrar naquela área de serviço e eu vou virar ela de cabeça para baixo. E vou limpar tudo. Ou o homem, hoje eu vou lavar esse carro e eu vou passar aspirador embaixo dos tapetes que eu nunca fiz. O que acontece quando você vai deitar à noite? Só eu que tenho essas dores? Você fala, meu Deus, tem uns músculos aqui que eu nem sabia que existia. Está doendo tudo. Esses homens, querido, a realidade deles é que eles tinham sido humilhados, eles tinham apanhado. Essa era a realidade, eles estavam presos, sem perspectiva de sair, foram presos. Mas qual era a verdade? O coração deles estava queimando de gratidão. Essa era a verdade. O Jesus que eles serviam tinha acabado de ser ressuscitado. Eles não podiam guardar isso dentro deles. E eles ficaram ali naquele lugar cantando e louvando, com o coração queimando por Jesus. E aquela realidade mudou. Amém? Você fala assim, tá bom, pastor, eu já estou convencido. Eu já estou aqui segurando a página, eu quero virar. Mas o que eu faço? Quantos estão escutando o Espírito Santo nessa noite? Queridos, durante essa semana eu li diversas vezes essa palavra. Como eu disse, isso é uma palavra de uma série que nós estamos pregando em todos os campos, né? Todos os pastores, ministros, pregadores que foram em todos os campos e estão ministrando nos campos essas semanas, durante esse mês estão pregando esse mesmo sermão. E durante a semana Deus falou muito comigo a respeito disso. E a gente está dizendo, você está dizendo nessa noite, tá bom, eu quero virar essa página, mas o que eu preciso fazer? Como eu posso mudar então o meu comportamento? A primeira coisa, querido, que você precisa fazer é comece agradecendo. Comece hoje a agradecer. A Bíblia fala, deem graças em qualquer circunstância. É isso, é simples. Deem graça em qualquer situação, em qualquer circunstância, independente da sua realidade. A gratidão, queridos, gera contentamento em nosso interior. Ela muda os nossos valores, ela muda a forma com que a gente enxerga as coisas. A gratidão transforma o que temos em suficiente. Essa é a principal mudança dos valores que a gente precisa ter, querido. Nós podemos agradecer, porque nós já temos o suficiente. Amém? Você tem Jesus? Você tem Jesus? Então você tem tudo que você precisa. Você tem tudo que você precisa para ser grato a sua vida toda. Essa é a realidade. Gratidão, querido, é algo que se aprende. Vamos ler aqui Filipenses 4,12, fala assim, Paulo falando, aprendi
o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Se Paulo diz que aprendeu, é porque antes ele não sabia. Se ele nascesse sabendo, ele não ia falar que aprendeu. Concorda? Então ele aprendeu. Anteriormente ele não sabia, mas chegou um momento da vida dele que ele disse que ele podia viver contente, que ele podia viver alegre, que ele podia viver agradecido em qualquer situação. Por quê? Porque ele entendeu que Jesus era tudo que ele precisava. O nosso contentamento, querido, ele não está ligado às coisas que a gente tem. A Ju ministrou isso. Quem já percebeu? Que a nossa alegria não está ligada às coisas que a gente tem, os bens que a gente tem, as coisas materiais que a gente tem. O nosso contentamento está naquilo que Jesus fez por nós na cruz. Amém? Ele já fez tudo. Você pode dar um amém forte? O nosso contentamento é a palavra. O nosso contentamento são as promessas de Deus para nós. O nosso contentamento vem com a presença do Espírito Santo que habita dentro de nós, querido. O próprio Deus habita dentro de nós. Nós temos tudo o que nós precisamos. Paulo termina esse texto dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Posso passar qualquer circunstância na minha vida. Eu aprendi a viver contente. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Você pode repetir isso nessa noite? Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Outra coisa, mude sua linguagem. A primeira coisa é comece agradecendo. A segunda coisa, mude sua linguagem. Se você quer virar essa página, muda aquilo que você diz. Provérbios 18, 21 fala: a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte, e os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Quem já percebeu que aquilo que sai da sua boca realmente importa? Quantos já perceberam? Observe o que sai da boca de alguém, e você vai ver se essa pessoa é uma pessoa prisioneira da murmuração, ou essa pessoa é uma pessoa que tem um coração grato, é uma pessoa livre, é uma pessoa contente. Observa pelo que ela fala. A Bíblia diz que o coração fala do que está cheio, a boca fala do que está cheio o coração. Quase errei. Do que está cheio a boca. Oh. A boca fala do que está cheio o coração. Queridos, o antídoto da murmuração é a gratidão. Ela cala a murmuração. A queixa destrói a alegria. Não tem nada de positivo na murmuração. O contrário, o poder dela é negativo, é maligno. Quando nós reclamamos, querido, quando nós murmuramos, nós focamos somente naquela realidade, somente naquele ponto, e nós esquecemos da verdade, esquecemos da verdade de Deus. Por outro lado, quando nós somos gratos, nós lembramos da palavra de Deus, nós lembramos do caráter de Deus, independente do que passamos. Quando nós também celebramos as nossas vitórias, mesmo que sejam pequenas, e nesses dias nós temos que celebrar pequenas vitórias, amém? Vivemos dias diferentes, concordo? Eu estava muito desanimado, vou pegar outro parênteses, eu estava muito desanimado no começo desse ano. Eu lembro que eu cheguei em casa, a Cláudia e a Fernanda ficaram na praia, eu vim da praia com o Pedro, e eu fiquei uma semana em casa sozinho com o Pedro, e eu estava bem desanimado. E geralmente no começo do ano eu estou animado, ali final de ano, começo de ano, fazendo planos, escrevendo as coisas, eu estava muito desanimado. Falei, que dias que nós estamos vivendo, que dias terríveis que nós estamos vivendo. E eu entrei na presença de Deus, e Deus falou: Alisson, você precisa relembrar as coisas, você precisa relembrar as promessas que eu te dei, você precisa relembrar a fé que você tem. E é exatamente isso, quando a gente
enche o nosso coração com as verdades, quando a gente enche o nosso coração de gratidão, nós liberamos poder e o ambiente se transforma. Amém? Queridos, a murmuração é a linguagem do inferno, mas os céus, eles estão cheios de louvor e de gratidão. Amém? Os céus estão cheios de louvor e gratidão, porque os céus enxergam a Deus. Amém? Os anjos enxergam a Deus, eles estão do lado de Deus, mas esse mesmo Deus habita dentro da gente. Dentro da gente. Podemos ser essas pessoas. Está disponível para a gente. Amém? No domingo passado, o pastor Luiz estava ministrando também uma palavra dessa série, e ele falou algo, que em 2022, nós vamos declarar as palavras proféticas que a comunidade recebeu ao longo de 40 anos. Vou falar de novo, você não percebeu o que a gente vai fazer. Nós vamos, durante esse ano, declarar as promessas, as palavras que Deus deu a respeito da nossa igreja por 40 anos. Uau! O que Deus tem dito ao nosso respeito? Queridos, é isso que nós precisamos declarar. Como Deus nos vê, é isso que nós precisamos declarar. Independente do que a gente está vivendo, nós precisamos nos apegar a essas verdades, como Deus nos vê. As promessas dessa casa são para você, amém? Nós somos uma casa que nós temos uma vocação profética. A profecia no Novo Testamento, querido, é sobre edificar, é sobre exortar, é sobre consolar. Ela aponta um futuro prometido, ela aponta uma terra prometida. Quantos querem entrar nessa terra? Amém? Nós precisamos então de gratidão e não de murmuração. Nós precisamos regar as palavras que nós recebemos com palavras de gratidão. Se nós estamos vivendo momentos difíceis, queridos, e estamos, uns mais, outros menos, nós precisamos virar a página. Nós precisamos deixar para trás as coisas que roubam a nossa alegria. Nós podemos decidir nessa noite deixar de ser negativo, deixar de ser murmurador. E nós podemos passar a declarar aquilo que Deus fala a nosso respeito. Amém? Queridos, se você não está satisfeito com o que você está vivendo hoje, você pode profetizar algo diferente. Amém? A palavra de Deus diz que Deus tem planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Então profetiza. Não estou falando para você ignorar a realidade, e Deus não fala para a gente ignorar a realidade. Nós somos cristãos, queridos. Deus não fala, seja um tapado, um Teletubby. Teletubby, voltei, né, no tempo. Não fala isso. Encara a sua realidade, mas declara a verdade de Deus. A verdade de Deus é superior à realidade que você está vivendo. Nós estamos vivendo dias de pandemia. Quem sonhou em viver uma pandemia? Quem já percebeu que a gente não sabe como que esse negócio vai acabar? Mas quando sabe que o nosso Deus tem controle de tudo? Amém? Deus tem controle de tudo. Se Ele fizer assim, acabou esse negócio. Acabou. É isso que nós precisamos nos encher, dessas verdades. Se nós estamos cansados de coisas velhas, então vamos deixar de repetir as coisas velhas. Vamos falar coisas novas. Vamos declarar a palavra de Deus. Amém? Quantos creem que Deus tem boas coisas a nosso respeito? Acabei de falar o que diz a palavra de Deus. Planos de paz e não de mal. Se nós cremos então que Deus tem boas coisas para nós, vamos declarar as boas coisas. Quantos creem que Deus tem uma visão para a sua vida? Amém? Deus tem uma visão para a vida. Deus sonhou com a minha vida. É isso que a palavra de Deus diz. Quando eu estava lá na barriga da minha mãe, ainda era uma meleca, Ele tinha escrito os meus livros, os meus dias no livro. Melhor assim.
então eu preciso declarar. Essa é a visão que Deus tem para mim. Amém? Queridos, decida hoje. Nós podemos decidir hoje ser contagiante. Nós podemos decidir hoje ser agradecido. Nós podemos decidir hoje sermos gratos. Da mesma forma que eu fiz hoje de manhã, eu queria fazer duas coisas com você. Nós estamos falando aqui sobre declarar a palavra de Deus. E a Bíblia diz que a salvação, ela começa por uma declaração. A Bíblia diz, querido, que se você confessar com a sua boca Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e se você crer no seu coração, você será salvo. É uma declaração. E eu quero convidar todos nós aqui para nós juntos fazermos uma oração nessa noite. E se você ainda não convidou Jesus para ser o Senhor e Salvador da sua vida, se você nunca declarou essas palavras, no final dessa oração você pode falar amém. E essa declaração tem poder para salvar a sua vida. Amém? Então vou pedir você, igreja, também faça essa oração junto comigo. Abra sua mão no seu lugar e diz assim: Senhor Jesus, nessa noite, como diz a sua palavra, eu declaro com a minha boca que sou pecador e te confesso Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu creio que através dessa oração eu sou salvo, em nome de Jesus. Amém.